Este é o primeiro Oi, bate-papo da Neurojuntos. Nós somos mentes criativas que se juntaram para aprimorar os nossos conhecimentos de neuroarquitetura. Nós estamos aqui e vamos falar de biofilia com a arquiteta Bia Rafaela Casácia. E eu queria apresentá-la de um modo não tão muito ortodoxo, porque eu li uma frase dela que me marcou muito. Né? Alguns anos atrás, sentiu a necessidade de alinhar o seu propósito de vida ao seu profissional, buscando saúde e bem-estar para a sua vida através de um estilo de vida natural. E isso, para mim, foi muito importante. Eu acho que é realmente a missão da Neurojuntos. Moderando este encontro, nós temos as designers de interiores Kátia Siqueira e Cíntia Schlinwein. Gente, um ótimo bate-papo para vocês. Muito Olá, obrigada. Bia. Olá, Cíntia. Oi, Kátia. Olá, Bia. Olá, Bia, um prazer enorme ter você aqui com a gente, né? Nós nos encontramos muito no ano passado, quando fizemos um curso de biofilia com você. E eu gostaria de te fazer uma pergunta para a gente dar início a esse bate-papo. Por que biofilia? Maravilha. Eu queria primeiro agradecer a todas vocês por estar aqui, né, pelo convite, por poder compartilhar a biofilia e o design biofílico, que eu acho que são assuntos tão importantes, tão necessários, né, ainda mais nos tempos de hoje. Então, Kátia, eu vou compartilhar aqui uma apresentação e nessa apresentação eu vou responder por que biofilia. Começar a apresentação com uma frase do Stephen Keller. Stephen Keller foi o pioneiro aí do design biofílico e que diz que nunca seremos verdadeiramente saudáveis, satisfeitos ou realizados se vivermos separados e alienados do ambiente em que evoluímos. E isso é a biofilia, e eu vou explicar para vocês. Então, antes de mais nada, eu sou a Bia Rafaela Casácia, sou arquiteta e urbanista de formação, formada aí pela PUC do Rio Grande do Sul, e vou contar rapidamente o meu encontro com a biofilia e com o design biofílico. A Kátia já falou um pouquinho aqui, que eu andava decepcionada aí com a arquitetura, mas a minha vida, né, que tem algumas fotos da minha vida pessoal, ela sempre foi uma busca de saúde e bem-estar. E eu sempre liguei essa busca através das coisas naturais. Então, eu sempre fui uma pessoa que gosta de estar na natureza, gosta de praticar yoga, meditação, me alimento de alimentos naturais, saudáveis, gosto de estar com animais, né, com vegetação, sempre sou essa pessoa que fico muito mais feliz estando na praia, no sítio, num parque. E depois de 10 anos de formada aí, eu comecei a sentir isso que a Kátia falou. Eu comecei a ficar desanimada com a arquitetura. Eu não estava vendo um modo de realmente levar saúde e bem-estar para as pessoas, que era algo que eu sempre ansiei, assim, de compartilhar o que eu prego para a minha vida, né? Poder levar isso para outras pessoas através do meu trabalho. E aí eu estava desanimada, achando muito a arquitetura mais preocupada com estética, tendência, muitas vezes luxo. E eu fui atrás, em vez de largar tudo, eu até pensei em largar tudo, né, em trocar de profissão, ir para uma outra profissão que eu conseguisse compartilhar essa saúde, esse bem-estar, mas é caminhando que a gente encontra o caminho, né? E aí, nessa meu desânimo, eu comecei a procurar um novo caminho dentro da arquitetura. Então, eu comecei a fazer um curso de construções sustentáveis, primeiramente, onde já abriu a minha visão, mas ainda faltava, tinha um gap, que eu focava muito na preservação da natureza, dos recursos naturais, em aproveitar da melhor maneira, mas não focava na saúde e no bem-estar das pessoas. Então, eu queria ir além. E aí, nesse caminho, eu comecei a trabalhar numa empresa também de telhados verdes, paredes verdes, de tratamento biológico das águas. E foi nessa empresa que, pela primeira vez, eu entrei em contato com um artigo em inglês sobre design biofílico. Foi o diretor dessa empresa que me mostrou na internet e falou: Bia, eu acho que isso aqui tem tudo a ver contigo. E aí, quando eu li aquele artigo, eu disse, nossa, existe um caminho dentro da arquitetura que proporciona saúde e bem-estar, né? Que fala como a gente tem que projetar, que traz estratégias pensadas nas pessoas, né? O que vai melhorar a saúde das pessoas.
E aí eu fui atrás, né, para saber referências, bibliografias, de quem poderia, aonde eu poderia aprender mais sobre o design biofílico. E nessa busca eu encontrei a arquiteta americana, Elizabeth Calabrese. Para quem não sabe, Elizabeth Calabrese é líder internacional aí no design biofílico. Ela trabalhou com Stephen Keller, que foi pioneiro do design biofílico. Stephen Keller, infelizmente, faleceu em 2016. E ela escreveu, junto com ele, um artigo sobre os princípios e as estratégias do design biofílico, que é a maneira mais simplificada de a gente aplicar aí o design biofílico no planejamento de ambientes. E aí, quando eu vi o nome da Elizabeth Calabrese, eu pensei, é com ela que eu preciso me conectar, né? De alguma forma. Eu aqui no Brasil, ela lá nos Estados Unidos, eu fui para o LinkedIn e mandei uma mensagem para ela, sem muita pretensão. Eu lembro, né? Nunca vai me responder. E ela me respondeu. Logo em seguida, a gente começou a conversar. Ela se mostrou super à vontade em compartilhar o design biofílico. E a partir dali a gente começou a se aproximar, a gente começou a fazer videoconferências. E aí, em 2018, ela me convidou para trabalhar junto com ela no workshop de design biofílico em Nova York, na conferência Cities Alive, que é uma conferência que trata de soluções verdes para cidades. No caso ali era em relação a Nova York. E aí foi uma oportunidade incrível, né? Tive a honra de poder estar com ela e de aprender esse conteúdo tão necessário e poder trazer esse workshop para o Brasil. Então, aqui até tem algumas fotos. Eu comecei falando sobre design biofílico lá em 2017, na Ecotelhado, nessa empresa que eu comecei trabalhando. O workshop aqui em Nova York, em 2018. E a partir dali, de quando eu tive em Nova York, eu voltei para o Brasil e eu tive a ânsia de compartilhar isso com outros profissionais e não guardar esse conhecimento para mim e só eu aplicar aí nos meus projetos. Mas assim como eu estava desanimada com a arquitetura, né, e encontrei essa nova visão, eu queria mostrar para outros profissionais que existe esse caminho. Existe um caminho aí de motivação, de brilho no olhar, que a gente consegue proporcionar toda essa saúde, esse bem-estar para as pessoas através do ambiente. E como é recente, né, Bia? Eu não Muito. fazia ideia que... Imagina, eu te vejo como a precursora do design biofílico no Brasil, porque eu comecei contigo em 2020, né? Foi ano passado. Mas olha só como é recente, né? Muito. Como é novo isso no Brasil. É novo, na verdade, ele é um adolescente, ele surgiu em 2005, o design biofílico. Não é modismo, né, Bia? Não é modismo. Não é modismo. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro. Vou falar sobre isso na apresentação, porque é ótimo tocar nesse assunto, não é uma tendência. E aí, só falando, aí eu comecei o trabalho presencial, compartilhando o design biofílico com outros profissionais, né, que queriam aprender o tema. E aí o presencial começou a ficar pequeno, eu precisava compartilhar com mais pessoas. E aí eu fui para o online, encontrei o arquiteto Próspero, e aí surgiu essa parceria, né, onde eu pude irradiar a biofilia, o design biofílico para mais pessoas. Então eu sempre falo que através do design biofílico alinhei meu propósito de vida ao meu propósito profissional, né? E consegui aí achar algo que fazia meu coração vibrar, que fazia sentido para mim e que estava conectado com a minha essência. Eu acho que isso que você falou de fazer o coração vibrar é uma coisa que aconteceu comigo, eu acredito que aconteceu com a Cíntia também, né, Cíntia? Desde que fizemos o curso ano passado, né, na pandemia, eu vejo, assim, gente, eu já aplicava isso nos meus projetos, mas eu não definia como biofilia, porque eu nem sabia. Consciente, né? Termo, inconsciente. Né? O cunhado, esse termo. E aí eu falei, gente, que coisa boa, como isso dá vida realmente, né, pra gente. Exatamente, e ter esse conhecimento, né, a gente tem o poder daí de a gente acertar sempre, né, não fica mais intuitivo aquilo, não fica mais só o inconsciente da gente, e aí às vezes a gente tem outros empecilhos ali, como um cliente, né, como custo, e a gente consegue contemplar todos esses elementos essenciais para proporcionar essa saúde, esse bem-estar. Eu estou vendo o teu slide aí da pandemia, Bia, e eu vou te pedir que na sequência tu fale assim,
para a gente, para o pessoal que está assistindo, como que o designer biofílico impacta na saúde das pessoas? Maravilha, Eu vi ali pandemia, eu pensei, fala para a gente. Então, a pandemia do Covid-19, ela trouxe diversos impactos aí na nossa vida. Então, a gente já passava cerca de 90% do nosso tempo diário dentro de ambientes construídos pelo homem. E com a pandemia, esse fato se agravou ainda mais, a gente passou a ficar quase 100%, né, praticamente 100% do nosso tempo diário dentro de ambientes. E esse fato, ele trouxe diversos impactos, diversos problemas para a nossa saúde, tanto para a nossa saúde física, nossa saúde mental, nossa saúde emocional. Então, muitas pessoas começaram a ter falta de vitamina D, outras pessoas começaram a ter insônia, outras pessoas começaram a ter sintomas de ansiedade, de depressão, de estresse, mau humor, irritação, e começou a baixar a imunidade de muitas pessoas. Inclusive, foi feito, até eu deixei aqui embaixo o estudo, foi feito um estudo na Itália, durante a pandemia, relacionando as casas das pessoas com esses sintomas de ansiedade e depressão. Então, foi analisado essas pessoas que tinham mais ansiedade e mais sintomas de depressão, como era a casa dessas pessoas, características. As casas dessas pessoas eram pequenas, então elas tinham menos de 60 metros quadrados, elas não tinham conexão com o exterior, então elas não tinham uma sacada, um terraço, um jardim. Elas não tinham iluminação natural suficiente, não tinha condições de umidade ideais dentro do ambiente, não tinha elementos verdes, plantas suficientes dentro do local, e não tinha vista para a natureza. A vista normalmente era para um ambiente urbano. Então, para perceber, esses ambientes, eles eram praticamente desconectados da natureza, né? Elementos necessários ali do design biofílico não eram presentes nessas casas. E essas pessoas que precisavam ficar ali quase 100% do seu tempo, elas tiveram mais sintomas de ansiedade e de depressão. E isso comprova como o ambiente ele impacta na nossa saúde, né? Na nossa vida, no nosso comportamento, e até nas nossas emoções. Nossa, e como, né, Bia? E esse estudo que você está falando é do Instituto Politécnico, né, de Milão. Exatamente. Quando você passou isso para a gente, eu falei, meu Deus, como é que a gente não percebe isso, né? Como é que a gente ainda trabalha, constrói, projeta ambientes só pensando em beleza, né? Em e não pensando em função, saúde, né? Muitas vezes, estética, Exato. forma, exato. Sem entender o porquê, né? A gente está projetando daquela forma. Eu acho que é isso que o design biofílico traz. E com certeza, essa pandemia fez a gente perceber muito mais a nossa relação com a nossa casa, né? Se ela é realmente, se ela nos traz esse bem-estar, esse conforto que a gente tanto quer, e a gente começou a ter um desejo muito maior aí pela natureza. Então, muitas pessoas começaram a ter vontade de se exercitar em parques, outras pessoas começaram a encher sua casa de plantas, aprender jardinagem. Não é? Outras pessoas começaram a reparar no pôr do sol, que nunca tinham tempo para parar e perceber o canto dos pássaros. E muitas outras pessoas que tinham condições se mudaram aí para suas casas de campo ou suas casas de praia, né, para ter esse contato maior com a natureza. Então, eu trouxe um outro estudo que eu deixo disponível aqui, que comprovou que realmente a pandemia aumentou a necessidade desse contato das pessoas com a natureza. Elas começaram a sentir essa necessidade muito mais latente. Então, eu sempre falo, a pandemia tem o seu lado bom. Eu estava mesmo pensando, foi um stop, né, para todo mundo conscientizar um pouquinho, trazer para o momento presente, trazer a consciência, né? Exatamente. Será que a gente está indo para o caminho certo? Será que é essa forma que é ideal, né? Como que é a minha casa? Será que a minha casa traz esse bem-estar? Será que ela é projetada da maneira correta? Então, eu acho que isso foi muito bacana. Eu tenho um cliente, Bia, que me chamou para refazer a casa dele, inclusive o home office, e ele me disse o seguinte, eu não sabia que a minha casa não
estava preparada para eu viver nela, porque ela era simplesmente uma casa dormitório. Levantava, ia para o trabalho, para a academia, fazia tudo lá fora, voltava para casa à noite, jantava, dormia, saía no outro dia. E essa pandemia que nos obrigou a ficar dentro de casa fez com que olhássemos de forma diferente para casa, né? Para o lar, para ver o habitar, né? O que tem nele que nos representa. Então, é isso. Exatamente. Além do que a casa teve diversas outras funções, né? Ela passou a ser academia, ela passou a ser sala de reuniões, ela passou a ser escola. Então, a gente precisou adaptar também, né, esses outros locais dentro de casa, assim como o nosso home office, né, principalmente. E como teve um boom, né? Os profissionais da nossa área nessa pandemia estão trabalhando muito, porque realmente as pessoas descobriram que elas precisam de ter um espaço saudável, harmônico, para que elas vivam bem e possam trabalhar bem também. Exato, até mudou. Antigamente as pessoas procuravam locais menores para morar, né? Realmente com esse pensamento, não, local para dormir, né? Que não passo, a maior parte do tempo não passo ali. E agora mudou, as pessoas estão procurando um local maior, um local que tenha contato com a natureza, que tenha um jardim, né? Que tenha um espaço ao ar livre, que tenha essa conexão maior aí, porque a gente não sabe até quando essa pandemia vai, né? E a gente passou a viver a maior parte do tempo na nossa casa. Esse seu slide aí é extremamente interessante. Por que a natureza nos atrai tanto, né? Então, essa necessidade que a gente começou a sentir durante a pandemia tem uma explicação. Então, nós, seres humanos, nós somos inata e evolutivamente programados para responder à natureza. Então, se a gente olhar para o nosso desenvolvimento, a nossa evolução, a gente vai entender a nossa ligação com a natureza. Os seres humanos, eles existem há mais ou menos há cerca de 200 mil anos e eles viviam na natureza através da caça e da coleta, até o surgimento da agricultura, que tem cerca de 12 mil anos, que daí sim possibilitou esses agrupamentos, assentamentos e o surgimento das cidades, que tem cerca de 6 mil anos. E a tecnologia, a eletricidade ainda mais recente, tem cerca de 200 anos. Então, esse mundo construído pelo homem, tecnológico, urbanizado, ele é muito recente perto da nossa existência. E nosso corpo, a nossa mente, a nossa percepção de espaço, tudo isso foi moldado na natureza. A gente tem uma relação de interdependência com a natureza. A gente precisa da natureza para ter saúde plena, saúde integral. Então, o que é a biofilia? E a biofilia a gente entende quando a gente olha para a nossa evolução, para o nosso desenvolvimento. Biofilia é literalmente amor à vida, vem das palavras gregas bios, que significa vida, e filia, que significa amor. Mas a teoria da biofilia, que foi difundida pelo biólogo americano Eduardo Wilson, lá em 1984, ela fala da nossa ligação inata com a natureza do ser humano, que está dentro da nossa genética, dentro dos nossos registros biológicos, todos nós temos, apesar de não ser consciente, e que essa conexão com a natureza é essencial para a nossa vida, que a gente tenha essa conexão diária para a gente ter uma saúde integral. O que é saúde integral? É saúde física, é saúde mental, é saúde social e emocional e é saúde espiritual. Então, não é apenas a ausência de doença. A gente precisa estar saudável em todos esses aspectos para realmente ter saúde. Mente, corpo e espírito. Exatamente. A gente precisa pensar dessa forma. E a biofilia, ela é inata. Então, ela está presente em todo ser humano. Porém, ela está desaparecendo, ela está definhando. Por quê? Porque as nossas crianças estão nascendo num mundo aí totalmente separado da natureza, desconectado, num mundo urbanizado, tecnológico. A pandemia agravou mais ainda, né? Essas crianças que nasceram nessa época ou precisavam ficar em casa, não podiam ir para a escola, elas utilizavam ainda mais a tecnologia. Então, tablet, celular, videogame, o computador, a televisão. E isso foi desconectando cada vez mais as crianças do exterior, da natureza. E foi trazendo o transtorno do déficit de natureza. Então,
esse afastamento da natureza das nossas crianças vem trazendo diversos problemas no desenvolvimento delas, problemas de saúde física, como obesidade, como até o diabetes aumentou, a miopia aumentou, problemas de déficit saúde de atenção, mental, né, Bia? déficit de atenção, hiperatividade, aumentou sintomas de ansiedade em crianças, de depressão. Então, essa separação da natureza, ela traz esses problemas de saúde e também trouxe algo grave, que é a biofobia. Todos nós temos a biofobia. A biofobia, ela também é inata, assim como a biofilia, que é a aversão a certas coisas da natureza. Então, nós temos, devido ao nosso desenvolvimento, à nossa evolução, aversão a animais que nos trazem ameaças, né, como aranhas, cobras, enfim, do nosso desenvolvimento. Porém, essas crianças estão tendo aversão à terra, a colocar a mão na terra, o pé na terra, a grama, a vento, a água, porque elas não estão tendo esse contato com a natureza e não estão percebendo a importância, os benefícios da natureza para a vida delas. Muito triste isso, né? Muito triste. Eu até recomendo aquele documentário Começo da Vida 2 Lá Fora, que está disponível no Netflix, que fala justamente sobre isso, né? Sobre como está sendo o desenvolvimento das nossas crianças afastado da natureza e como a gente precisa mudar isso. E mesmo em ambientes externos, eu adoro trazer essa foto, porque eu acho que representa muito bem o que está acontecendo, os ambientes para brincar, os playgrounds para as crianças externo, eles estão sendo construídos totalmente separados da natureza. Então, o espaço que tem natureza aqui, que é a grama, que é a terra, onde tem plantas, né, onde tem árvores, ele é cercado e ainda tem uma plaquinha, não pise na grama. E o espaço disponível para a criança brincar é um espaço construído com materiais artificiais, né, construído pelo homem, totalmente desconectado dessa natureza. Então, mesmo os espaços externos, a gente está construindo separado da natureza. Então, a criança não está na tela, mas ela está em contato com o material artificial, não está em contato com a terra, com a grama, né, com os animais, ou com materiais naturais. E como isso faz falta, né? Eu sinto uma falta de pisar na terra, sabe? De cuidar de planta, de ficar perto dos bichos, né? Então eu fico pensando nessas crianças que não sabem o bem que isso nos faz, né? Exatamente, a gente tem essa responsabilidade, né, Kátia? Nós adultos temos que mostrar essa importância, os benefícios da natureza e reconectar as nossas crianças à natureza, para que elas consigam perceber isso e valorizem e preservem essa natureza aí ao longo do tempo. Nossa, é o nosso futuro. E aí, só falando um pouquinho sobre a pergunta da saúde, né? Eu trouxe esses dados aqui do relatório da Organização Mundial de Saúde de 2018. Com certeza esses dados já estão desatualizados depois da pandemia, mas o Brasil, ele já era o país mais ansioso das Américas e ele era o segundo país mais depressivo das Américas. Então, isso Nosso país tão maravilhoso, tão cheio de natureza, tão cheio de mata atlântica, olha só. Exatamente, mas os nossos ambientes não estão sendo construídos em conexão com essa natureza que a gente tem abundante. Então, a separação da natureza, ela é a causa da maioria das nossas doenças, e se a desconexão é a causa, se a gente sabe disso, a cura é a reconexão. E aí eu trago alguns benefícios da natureza, comprovações aí científicas, né, de a gente estar em contato com a natureza e quais são os benefícios que isso tem na nossa saúde. Então, o banho de floresta, que é uma prática japonesa e de cura japonesa, onde se incentiva a ir para uma área abundante com natureza, se conectar, não necessariamente fazer exercícios, mas se conectar com essa natureza. E essa conexão vai trazer benefícios para a nossa saúde física, mental, vai baixar nossa pressão arterial, nossa frequência cardíaca, vai aumentar a nossa imunidade, vai aumentar nossas células de proteção no organismo, vai trazer diversos benefícios aí para a nossa saúde. A teoria da restauração da atenção, que comprova que a gente tem uma vista para a natureza, principalmente no nosso ambiente de trabalho, né? Vai aumentar o nosso poder de concentração, de foco.
Em vez de distrair, isso vai nos trazer maior poder de concentração e um maior desempenho ali naquele trabalho. E a alguns segundos, cerca de 40 segundos já ajuda a gente a aumentar esse poder da atenção. Olha só. E a teoria da redução do estresse, que comprova que a gente ter esse contato com a natureza reduz pressão arterial, reduz frequência cardíaca e regula o cortisol, que é o hormônio do estresse. Então, a gente tem um menor estresse aí, a gente tem um maior relaxamento. Então, a gente precisa, urgente, trazer a natureza para a nossa vida cotidiana. Se a gente precisa dessa natureza na nossa vida diária, né, na nossa rotina, e hoje a gente vive dentro de ambientes, a gente precisa trazer essa natureza para esses ambientes, para as nossas casas, para os nossos ambientes de trabalho, para as nossas escolas, para os nossos ambientes de saúde, que são ambientes de cura, para os nossos hotéis, e para as redes de varejo, para as nossas lojas, restaurantes, supermercados. A gente precisa pensar no planejamento desses ambientes em conexão, em cooperação com a natureza. E, Bia, quando se fala em trazer a natureza para os nossos ambientes, não são só as plantas, né? Tem muito mais do que isso. Muito mais. Boa, Kátia. Eu vou falar sobre isso agora em seguida. Vou entrar no o que é design biofílico. Design biofílico, então, é trazer essa biofilia que a gente falou aqui para os nossos ambientes, para o planejamento dos ambientes. É trazer essa experiência benéfica da natureza para os nossos ambientes construídos. E aí vou falar um pouquinho sobre isso. Então, o design biofílico, eu gosto de trazer essa diferenciação. O design biofílico não é a mesma coisa que arquitetura bioclimática, não é a mesma coisa que bioarquitetura, não é a mesma coisa que sustentabilidade ambiental e nem que design ecológico. Porém, ele engloba todos esses conceitos e eu diria que é exatamente como esse guarda-chuva, né? Esses conceitos estão dentro do guarda-chuva, no topo do guarda-chuva está o design biofílico e no centro desse guarda-chuva está o ser humano, as pessoas. Então, o design biofílico, ele vai além de se preocupar, esses conceitos eles se preocupam muito mais com a relação com a natureza. Então, utilizar recursos naturais que não vão prejudicar a natureza, ter uma ética na produção. O design biofílico ele vai além, ele vai pensar na natureza, porque a gente precisa de uma natureza saudável para ter saúde, mas o foco do design biofílico é a saúde do ser humano. Então, qual é a relação do ser humano com a natureza para trazer essa melhor saúde? Qual é a nossa relação com a luz natural, com o ar puro, com a água, com as plantas, com os materiais naturais? E analisando tudo isso para trazer essas estratégias da melhor forma para o ambiente. Então, é isso. Onde o foco é o ser humano, é o usuário. É o ser humano, né? É o usuário, é a saúde e o bem-estar dele. Nós, da Neurojuntos, somos especialistas em neuroarquitetura. E eu vejo que é impossível fazer neuroarquitetura sem o design biofílico. Eles estão, né? É muita ligação, muita conexão, eu acho, entre a neuroarquitetura e o design biofílico. Não tem como fazer neuroarquitetura sem a biofilia. O design biofílico faz parte da neuroarquitetura. Né? E eu diria mais também com os ambientes saudáveis, né? A preocupação com os materiais que nós vamos utilizar, que vamos sugerir na construção, nos projetos de design de interiores. Então, toda essa preocupação com saúde, ela tem que ser extrema. E aqui eu vou parafrasear o professor Lori, que ele diz que a gente precisa entender de gente para fazer um bom projeto. E design biofílico nos permite isso. Exatamente. O design biofílico, a gente precisa entender das pessoas e da natureza, né? Dessa relação para fazer um bom projeto. No momento que a gente entende que a nossa saúde depende dessa relação com a natureza, a gente começa a mudar a nossa visão, né? Entender melhor o que a gente precisa projetar, qual estratégia a gente precisa trazer ali para aquele local.
E eu vi que tu colocasse ali que o designer biofílico não precisa ser oneroso. Isso eu queria que tu desse uma atenção especial, porque esse é um mito, que as pessoas pensam, É um tanto a mito. neuroarquitetura ou a biofilia, ai, não, isso vai custar caro, isso vai... Exatamente. Quanto que eu vou Tem pagar várias por um coisas. metro quadrado biofílico? Não tem dinheiro para isso. Não É, posso. Vamos no normalzinho. exatamente. Eu gosto muito de trazer o que não é, né? O que não faz parte do design biofílico. E ele não precisa ser oneroso. Inclusive, dentro do curso de aplicação do design biofílico, onde eu trago o processo, trago ferramentas para aplicar o design biofílico da melhor maneira, eu ensino a fazer uma matriz, onde a gente vai analisar situações que vão trazer maiores benefícios e qual é o valor disso, né? E a gente vai pesar. Se a gente vai trazer uma estratégia ali que ela tem um custo oneroso, mas vai proporcionar saúde, ou se a gente consegue trazer uma estratégia que não tem quase custo e vai proporcionar essa saúde igual, né? Então a gente consegue medir isso, fazer essa análise. Então o design biofílico, na verdade, eu sempre falo, ele é complexo, mas ele é simples. Porque a gente precisa entender a natureza. Se a gente consegue aproveitar da melhor maneira a iluminação natural daquele local, a ventilação natural daquele local, as plantas nativas daquele local, a gente consegue aproveitar a permeabilidade. Então, a gente consegue construir em colaboração e cooperação com a natureza, aproveitando o que é gratuito naquele local, né? Tendo essa nova visão aí, a gente consegue economizar, às vezes a gente consegue trazer uma vista da natureza praticamente sem custo, porque essa vista já existe naquele local. E aí a gente vai, né, privilegiar ali naquele ambiente para trazer todos esses benefícios que eu falei, de atenção. Trouxe alguns aqui, né? Existem muito mais estudos de benefícios do contato com a natureza. Então, realmente, ele não precisa ser oneroso. Isso vai depender da visão do planejador de ambientes. Ele não é intuitivo, então, apesar de a biofilia ela ser inata, né, ela estar dentro da gente, muitas vezes a gente ter essa intuição de colocar natureza devido à nossa infância, devido à nossa conexão maior com a natureza, isso não é design biofílico. O design biofílico ele precisa de conhecimento, a gente precisa aplicar os princípios do design biofílico, a gente precisa aplicar as estratégias, as experiências e os atributos, né, do design biofílico. Então, isso a gente precisa estudar, a gente precisa entender como a gente aplica isso. E é somente aplicando todos os princípios, os 5 princípios do design biofílico num projeto, que a gente consegue contemplar aí um design biofílico eficaz, levar saúde e bem-estar realmente para as pessoas. Ele não é tendência, que a Kátia falou, ele não é modismo, né? Ele é uma necessidade, como a gente viu aqui, porque ele é inato. Se a gente precisa dessa conexão com a natureza, na nossa genética, na nossa evolução, no nosso desenvolvimento, isso não é tendência, isso é uma necessidade. A gente só precisa ter esse conhecimento do que a gente precisa. Não é um estilo, então o design biofílico não é um estilo rústico. O design biofílico ele pode ser aplicado em estilo rústico, estilo industrial, estilo moderno. A gente tem diversas formas de aplicar o design biofílico. Ele não é somente para ambientes a construir, né, que não estão construídos. A gente pode aplicar o design biofílico em ambientes já construídos, ou a gente pode aplicar num projeto de interiores, o design biofílico. E o design biofílico ele não é somente acrescentar plantas, que a Kátia tinha comentado aqui, porque quando eu falo em natureza, automaticamente as pessoas relacionam a plantas, né? E aí o design biofílico, muitas vezes as pessoas têm essa falsa ideia que é acrescentar plantas, ou até assim, plantas, iluminação natural e madeira. Isso é design biofílico. Até sou marcada no Instagram em posts assim, e aí... E isso me deixa triste, porque na verdade a pessoa ela não tem o conhecimento, né? Ela leu na internet e ela pegou ali as estratégias naturais, né? Vou aplicar algumas estratégias naturais, estou aplicando o design biofílico. O design biofílico ele tem que gerar uma experiência natural, né? Não é o vazio, não é o... Ali eu expliquei o que não é, e aqui eu vou trazer o que é o design biofílico. Ele tem que trazer essa experiência, o sentir. Então, ele tem que envolver as pessoas na natureza, ele tem que engajar as pessoas nesse envolvimento, nessa imersão repetitiva à natureza.
O design biofílico ele tem que trazer um senso de pertencimento. As pessoas precisam, acho que foi a Kátia que comentou, entrar naquele ambiente e se sentir pertencente, né? Que aquele ambiente faz parte, foi feito para ela, né? Foi pensado nela, valorizando os gostos dela, valorizando a história dela e valorizando todo o contexto local. O design biofílico ele precisa trazer o senso de comunidade, o senso de união, tanto entre as pessoas, para que as pessoas tenham esse sentimento de cooperação e não competição umas com as outras, mas também entre as pessoas e os outros seres vivos. Então, para aumentar esse sentimento de empatia das pessoas pelos outros seres vivos, para elas entenderem essa importância, valorizarem essas outras vidas, né? E valorizarem essa conexão com outras vidas e entenderem que a nossa saúde depende dessa conexão. E que para a gente estar saudável, a gente depende de um ser vivo saudável, porque todos estão conectados, né? Então, o ser humano ele não é o centro do planeta Terra. Todas as vidas importam e todas as vidas estão conectadas, tudo tem um sentido. O design biofílico, ele prega soluções pensadas na saúde e no bem-estar do ser humano. Então, toda a estratégia ali proporcionada através do design biofílico tem um intuito de saúde e bem-estar, tem uma comprovação do benefício. Então, a gente está fazendo uma estratégia e a gente sabe que benefício está sendo proporcionado ali para as pessoas, né? Porque isso a gente tem argumentos, tem comprovações para levar e comprovar até para o nosso cliente. O design biofílico, ele traz soluções ecológicas, e quando eu falo soluções ecológicas, não é primeiramente a gente pensar em tecnologia, mas é a gente pensar em utilizar a natureza ao nosso favor. É pensar em utilizar essa iluminação natural da melhor maneira, trazer essa iluminação natural para dentro do ambiente, o ar puro, que muitas vezes essas fachadas não estão trazendo, né? Essas fachadas cortinas. Trazer, resgatar a fauna e a flora nativa, pensar em toda essa natureza gratuita que a gente tem disponível ali e a gente aproveitar da melhor maneira e construir um ambiente em cooperação, colaboração, integrado essa natureza, utilizando essa natureza em benefício das pessoas e também preservando essa natureza. E aí, claro, depois a gente pode pensar em tecnologia, né? Em captação da água da chuva, energia solar, mas primeiramente a gente consegue aproveitar isso de forma gratuita. Por isso que o design biofílico não é oneroso, né? Quando a gente consegue realmente entender ele. E ele deve trazer uma experiência multissensorial. Então, assim como na natureza a gente estava ali desenvolvendo os nossos 5 sentidos, a gente precisa também, num ambiente interno, continuar desenvolvendo, estimulando esses 5 sentidos, para que a gente tenha aí essa melhor saúde, a gente tenha um desenvolvimento cognitivo, né, que abra os nossos caminhos neurais. Então, muitas doenças que estão aumentando aí, como Alzheimer, Parkinson, é devido a não trabalhar esse desenvolvimento das funções cognitivas, né? Então, no momento que a gente tem um ambiente propício ali para estimular todos os sentidos, a gente consegue também evitar certas doenças, a gente potencializa a saúde. Por isso que é super importante a gente pensar num ambiente estimulando esses sentidos e sempre o design biofílico vai priorizar a maneira natural, né? Estimular esses 5 sentidos de maneira natural. Então, eu gosto de trazer essa frase, né? Nós somos natureza, não tem separação do ser humano com a natureza, né? Nós não fazemos parte, nós somos natureza. Então, quanto mais conscientes nós formos sobre a nossa evolução e sobre a nossa dependência do mundo natural, mais nós poderemos criar habitats saudáveis para nós mesmos, né? Mais a gente vai conseguir criar ambientes construídos aí que vão proporcionar essa saúde e bem-estar. Vamos juntos nesse caminho? Vamos lá. Só falando ali, e essa consciência tem que ser para ontem, né, Bia? Para ontem, Kátia. Nesse mês de junho, né, se comemorou o Dia do Meio Ambiente e a gente viu o posicionamento da ONU e de várias ONGs a respeito da urgência da gente não é nem preservar, é de recuperar os nossos meio ambiente, nosso meio ambiente, né? Os nossos ecossistemas, né? Então, se a gente não tiver tudo isso organizado perfeitamente, não vai ter ambiente e construção que
vá ser saudável permitir a vida. Não vai ter ser humano daqui a pouco. Com certeza. Aqui. Então, a gente precisa. É um trabalho de formiguinha, por isso que é tão importante a gente estar aqui, né? Falando sobre biofilia e design biofílico, compartilhando com mais pessoas, trazendo essa consciência, porque eu acho que sim, mesmo eu falo trabalho de formiguinha, mas de sementinha em sementinha, né, que a gente vai plantando um grande jardim aí, construindo algo novo. Então, eu sempre falo sou que... muito otimista. Eu também. Acredito nas novas gerações, sabe? Nas gerações dos meus filhos, dos filhos da Bia, que é novinha ainda. Ai, obrigada, Cintia, nem sou tanto. É outra, eu acho que é uma visão muito diferente, muito mais consciente. Essas crianças hoje, elas têm uma consciência muito maior. Porque eu acho que os pais dessas crianças, que são os nossos filhos, né? Meus, né? Porque vocês são mais novinhas. Não, eles têm essa consciência, né? Da importância de se viver bem, de se preservar, de entender que não tem como jogar lixo fora, porque não tem fora. O planeta não tem fora. Então, eu preciso saber usar, eu preciso ter o consumo consciente, eu preciso ter uma vida, né, de qualidade, com saúde, mas tudo isso aliado à natureza. Mas tem os dois lados, sabe, Kátia? Tem essa geração mais consciente, mas agora eu fiz um trabalho, eu estou fazendo, inclusive, uma implementação no trabalho de comunitário numa escola em Porto Alegre, na Escola Estadual Bahia. Muito legal isso. Do concurso, exatamente. E quando eu fui falar com essas crianças, né, principalmente as crianças de 6 anos, que vêm de uma pandemia e 2 anos praticamente em casa, não estavam na escola. Essas crianças, Kátia, elas são totalmente desconectadas da natureza. Então, o que elas mais gostam de fazer é ficar no celular, no tablet, no videogame, ver televisão, jogar computador. Elas não têm essa vivência do brincar lá fora, do brincar na natureza, né? Que eu tive, que eu acho que vocês também tiveram, e que muitas crianças aí também, graças a Deus, tiveram. Então, eu fiquei muito preocupada, porque além de trazer um ambiente ali, de melhorar aquele ambiente que era uma sala de descanso, precisava trazer essa nova consciência para essas crianças, né? Um estilo de vida que muitas vezes ali crianças carentes em casa elas não vão aprender, né? Os pais também não têm essa visão. Então, de alguma forma, a gente precisava trazer essa nova visão. Então, acho que tem os dois lados. A pandemia, ela agravou aí essa situação, né? De ficar no ambiente interno, e a tecnologia foi a salvação para muitos pais, né? Quando não tinha escola. Essa é a vantagem de morar em cidade pequena. Eletrônica dos pais, né? Olha, fica aqui no celular ou no joguinho do tablet, porque eu preciso trabalhar. Né? E a gente tem que entender isso, né? Porque foi um momento totalmente atípico, ninguém pensava numa situação dessa, ou se pensava, achava que iriam durar 3 meses, já tem praticamente 2 anos. Acho que a Kátia travou. Bia, muito obrigada, Bia. Acho que nosso tempo está expirando. Muito feliz de ter aceito o convite. Muito obrigada mesmo. Você é minha mestre. Ai, que honra! Você que abriu, verdade mesmo, você abriu assim a minha visão para uma outra forma de projetar. Depois do design biofílico, eu fui para neuroarquitetura, agora no HBC. Então, assim, foi uma revolução para mim. E uma revolução muito boa. Muito boa. Para mim também, Bia. Eu conheci a biofilia, eu falei, vou jogar, postar as fichas, fui muito bom. E daí você me apresentou a neuroarquitetura através da Andrea. Eu vim parar nessa especialização e também me apresentou a certificação HBC. Então, assim, eu só tenho que te agradecer, porque realmente eu vi, e eu acho que vocês vão concordar comigo, que é um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? E que quanto mais a gente aprender a estudar, melhor nós iremos projetar, né, e fazer com que os nossos clientes se sintam bem, saudáveis e felizes nos seus ambientes, e também a gente vai propiciar um conhecimento maior para a sociedade, né, para que cada um, igual você falou, um trabalho de formiguinha, faça a sua parte. Exatamente. Bia, nós somos um grupo da neuroarquitetura, muito a ver com a biofilia. Nós, em nome do grupo,
colocamos à tua disposição, tá? Para ampliar e divulgar e disseminar essa coisa maravilhosa que é o design biofílico. E muito obrigada por ter nos dado obrigada, meninas. Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui compartilhando a biofilia, o design biofílico. Eu queria deixar só o meu contato aqui, que é o Instagram, o design biofílico, para quem quiser saber mais. Estou sempre postando conteúdo lá sobre o assunto. E também tem o curso de biofilia e design biofílico, tem o curso de aplicação do design biofílico. Eu tenho uma plataforma de estudos em design biofílico, onde tem todos esses cursos, tem gravação do workshop internacional em design biofílico com a participação da Elizabeth Calabrese. Tem aulas bônus com convidados, que é o que a Kátia falou aqui, da Andréia de Paiva, que ela conheceu. Tem aulas com fornecedores dentro dessa plataforma, tem aulas ao vivo todo mês e tem aula da comunidade biofílica, né, que são os alunos aí queridos que uma vez por mês fazem uma aula dentro da plataforma. Então, para quem tiver interesse, aí será muito bem-vindo nessa plataforma, aprender, se aprofundar no design biofílico, e gratidão por estar aqui compartilhando com todos vocês. Muito obrigada, e você, obrigada, sim, é pé quente, você é a primeira de muitas pessoas, muitos profissionais super competentes que estarão conosco aqui na Neurojuntos, e você, se Deus quiser, vai voltar com a gente. Com certeza, contem comigo. Cíntia, obrigada pelo seu apoio. Kátia, obrigada, Bia, uma boa noite para vocês. Boa noite. Boa noite a todos.